pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, que Deus te abençoe. Hoje a gente vai falar sobre a segunda boa-aventurança. Felizes os que choram, porque serão consolados, Mateus 5,4. Jesus, quando ele está falando sobre a boa-aventurança, ele faz meio que uma ligação entre a primeira boa-aventurança e a segunda boa-aventurança. A primeira boa-aventurança, que é desse vídeo que provavelmente você não viu, porque quase ninguém viu, porque o YouTube não entregou pra ninguém. Então é isso. Vai lá, assista lá. Depois que você assistir isso aqui, vai lá e assista lá. Calma, o vídeo já vai voltar. Você sabia que 64% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não são inscritas? Pois é, eu quero te pedir para se inscrever no canal. É bem rápido, é só você fazer esse passo que está aparecendo aqui na tela. Não custa nada e me ajuda muito. Então no primeiro vídeo a gente vê sobre os pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa que reconhece que o seu espírito é horrível, que ele é imundo, que ele não presta para nada, que ele precisa disso para ser alguma coisa na vida. Então, partindo desse princípio, a pessoa chora. A pessoa chora. Isso gera uma convicção avassaladora do pecado humano. Ela tem um pecado enorme, ela tem o reconhecimento desse pecado. Isso desemboca no choro. A pessoa chora. Ela tem um choro amargurado, um choro de lamento por causa da sua natureza pecaminosa, do reconhecimento da sua natureza pecaminosa. É um lamento que cria situações, que cria relatos como esse que a gente vai ler agora, como em Isaías 6,5. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, o profeta Isaías, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua natureza pecaminosa, ele começa a lamentar, a chorar por aquilo que ele vivia, que ele vivia. Então é esse choro que a Bíblia fala. Outro relato que a gente pode ter é lá em Salmos, no Salmo 51, onde o rei Davi fala sobre, no momento que o profeta Natan foi falar com ele sobre o adultério com Batseba, ele fala lá no verso 4, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tem razões no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. O rei Davi, ele reconhece a natureza desde o nascimento. O último exemplo que a gente vai ver agora é de Jó, onde ele diz, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido do pó e nas cinzas. Tem uma dor dentro dele por reconhecer que ele pecou contra Deus, que o que ele fez diante de Deus foi errado, e ele reconhece isso, ele lamenta, ele chora. Nessa passagem, lá em Mateus 5, verso 4, quando a gente está falando da segunda boa-aventurança, ela foi escrita em grego, e no grego a palavra que foi utilizada foi petontens, que significa luto, a palavra mais forte para o choro. Se você já perdeu alguém, você sabe muito bem que o luto é uma dor que ela nunca acaba. Você aprende a viver com o luto, você não vence o luto, você não termina o luto. E é justamente sobre esse choro que fala o versículo. Ou seja, eu poderia traduzir ele, feliz aqueles que são lutados pelo seu próprio pecado, porque eles receberam consolo. Aqueles que reconhecem que o espírito é fraco, que reconhecem a insignificância deles diante de Deus e precisam de Deus, choram por causa disso, choram por causa da sua natureza pecaminosa. Eles serão consolados. Aqueles que têm um choro de luto. Quando Davi está chorando porque foi desmascarado pelo profeta em relação ao seu adultério com Batseba, ele começa a chorar. É um choro que, cara, eu matei um amigo para ficar com a esposa dele, para ficar com a mulher dele. Deus se envergonhou de mim e essa vergonha que Deus sente de mim não vai passar. Eu me arrependo, pai. Jó pecou contra Deus, falou coisas que não devia ter falado. E ele reconhece que ele errou. Ele chora diante de Deus. Isaías reconhece, cara, a minha língua é impura. Eu estou no meio do povo impuro e em vez de eu mudar a situação que esse povo passa, vive, não, eu estou me unindo a eles, sendo impuro como eles. Eu sou um homem cheio de pecado, eu me arrependo diante do Senhor. É sobre esse choro, um choro de arrependimento, um choro de luto, um choro enlutado, um choro forte, um choro muito introspectivo, um choro que vem da tua alma, que flui da tua alma. E Tiago, o irmão de Jesus, fala lá em Tiago 4, 8 ao 10. E ele diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria.
humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Gente, vale lembrar que no Antigo Testamento Deus fala para o povo de Israel: cara, vocês fazem festa, vocês entregam oferendas, vocês me entregam coisas que eu não quero. Porque o que vocês estão me entregando não é um coração arrependido. Vocês não estão me entregando realmente aquilo que eu quero que vocês me entreguem. Parem de fazer oferendas para mim e entreguem o coração de vocês. É sobre isso que o Tiago está falando. A gente tem que parar. Eu falo isso com muita humildade, eu também reconheço isso em mim. A gente tem que parar de se alegrar no momento que a gente tem que chorar. O pecado não é para ser alegre, o pecado é para ser doloroso. O pecado não é para trazer prazer. O pecado é para trazer arrependimento. Eu preciso me arrepender do pecado. Não tem que... É igual aquela pessoa que quando vai contar o texto vai falar, porque quando eu era do mundo eu fumava, pegava todas as garotas, eu ia para as festas, para as noitadas, e parece que ele está contando aquilo, se orgulhando do que fazia, e não com o verdadeiro arrependimento que aquilo necessita. E quando a gente se arrepende de verdade, a gente passa a viver enlutado daquele pecado. Eu vou me lembrar, cara, durante a minha vida eu peguei aquelas mulheres que não deviam ter, oh meu Deus, me perdoa, Pai, purifica meu coração, Pai, purifica aquelas mulheres que eu fiz sofrer. Caraca, eu roubei, eu matei, eu me prostituí, eu vendi coisas ilícitas. E, nossa, Deus, eu me arrependo disso. E você vive uma vida de arrependimento. Uma vida onde você entende o que você fez, você tem a total consciência do seu pecado, e você chora e lamenta por isso. Só que o teu choro e o teu lamento não podem te levar a viver uma vida miserável. Teu choro e o teu lamento te levar a viver uma vida aos pés da cruz. Tem que te levar a Jesus. O teu choro e o teu lamento tem que servir de alicerce para que a tua fé cresça em Cristo. Você reconhece seu passado, você tem total consciência dos erros que você cometeu, do porquê que isso é pecado, do porquê que isso entristece o coração do Senhor. Você vive uma vida em constante arrependimento, uma vida em constante choro enlutado, por isso você glorifica a Deus. Então, a partir disso, você cumpre o propósito eterno de Deus. Vale lembrar que lá no final das Boas-aventuranças, Deus fala: vocês são sal e luz. E ninguém pega um candeeiro acende e coloca embaixo de uma mesa, coloca ao alto para que todos possam ver. É exatamente sobre isso. Se você tem uma vida de arrependimento, não esconda ela. Não, porque se você tem um problema na sua vida com cigarro, com bebida alcoólica, com prostituição, você não pode esconder. Você se arrepende e você não trata isso com orgulho. E você mostra para as outras pessoas, para os outros irmãos da fé, que você conseguiu vencer isso com a ajuda de Cristo. Sua cidade, que é uma cidade enorme, que tem muitas luzes, vai ficar em cima da montanha, e todos vão poder ver aquilo e falar: tal como aquela cidade é cheia de luz, a minha cidade também pode ser cheia de luz. Tal como aquela irmã venceu o pecado da sensualidade, eu posso vencer o pecado da sensualidade. É para isso que a tua vida em constante arrependimento serve, para que os seus irmãos na fé possam te ver como um exemplo a ser seguido. Tal como o apóstolo Paulo fala: vocês sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. A gente tem que lutar diariamente para que a gente possa imitar o apóstolo Paulo, que imitou a Cristo, e que as pessoas possam imitar a gente. O choro de arrependimento, ele não acaba em algumas horas, ele não acaba em uma noite, ele não acaba após o culto. Ele é um choro constante em toda a sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Um forte abraço.